Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos falar sobre o arrebatamento do profeta Isaías, que foi uma experiência sobrenatural maravilhosa e tem boas informações para nós. Vamos ao texto. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, isso aqui é um marco, é um sinal, é uma marcação para se localizar as coisas. Tanto é que na época de Isaías, o ano não era assim como agora, 2023. Era pelos impérios dos reis. Então, o reinado. Então, assim, aqui foi um marco. Quando morreu o rei Uzias, que foi um ótimo rei, mas ficou doente por uma criancice dele mesmo. Ele foi fazer uma atitude que não pertencia a ele, sim ao sumo sacerdote. Ele acabou adoecendo. As coisas de Deus são sérias, né? E com isso a nação até ficou muito triste, muito chateada, porque ele estava fazendo um bom trabalho. Ok. Os teólogos dizem que havia um certo parentesco entre Isaías e o próprio rei Uzias. Isso não é totalmente certo, mas mais importante é o seguinte: então, no ano da morte do rei Uzias, naquele ano, houve um episódio maravilhoso. Eu vi o Senhor. E que Senhor que está aqui? A palavra Et Adonai. No caso, Adonai, o Senhor. Muitas vezes o nome de Deus ou o Senhor, na nossa Bíblia tudo é Senhor ou Deus, mas no hebraico, no original, às vezes são outras expressões. Quem acompanha aqui o canal sabe o que significa et, que é tudo, todo, completo. Então a gente poderia dizer assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Adonai completo, ou todo Adonai. O que significa isso? Bom, para quem entende que há uma manifestação tripla de Deus, muitos chamam de trindade, mas trindade não é um nome certo, não é a expressão correta. Isso foi criado, né, com outro propósito na época, mas mesmo assim, aqueles que creem na trindade, na verdade, a grande maioria crê na manifestação tripla, que esse é o correto. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu tenho um vídeo que fala sobre trindade. É Deus o Pai, Filho e Espírito. É diferente. Mas olha como fica claro aqui. Então ele viu o Et Adonai assentado sobre um alto e sublime trono. Que trono era esse? O trono de Adonai, o trono de Deus. Existe um? Bom, aí a gente vai para um outro vídeo falando os tronos de Deus, né? Mas ele estava sentado ali e as abas de suas vestes enchiam o templo. Por causa dessa expressão templo, a maioria das pessoas crê que o Isaías teve a visão no templo, que ele estava lá fisicamente. Mas eu não vejo desta forma. Eu vejo que ele teve uma visão ou até um arrebatamento. Qual que é a diferença? Bom, todo arrebatamento, seja físico ou espiritual, normalmente as pessoas têm visões. Agora, nem toda visão, de fato, a pessoa é arrebatada. O seu espírito, a sua consciência sai ali do corpo. Mas as abas das suas vestes enchiam o templo. Sim, naquele tempo existia o templo construído ainda por Salomão. Só que lá no Apocalipse diz que existe um templo no céu. Aí tem gente que pode vir com o versículo de que a nova Jerusalém não haverá templo, porque o Senhor vai ser esse templo. Mas o que acontece? A Nova Jerusalém é uma cidade que desce dos céus. O que a gente está falando aqui é da habitação do Eterno, do Altíssimo. E lá existe um templo. Então, assim, o que Isaías viu? Ele viu o templo que está no céu ou aquele que está na terra? Eu digo para você que é os dois, porque os dois é um só. Existe o templo de Deus que está lá, e a réplica que foi feita aqui na terra. O sentimento, a vontade de fazer, de construir, foi de
Davi, que inclusive ele preparou tudo, Deus falou que ele não poderia construir esse templo e que seria o sucessor dele. Então ele deixou tudo pronto, o mapa, a maquete era de Davi e Salomão fez, e aí Salomão acrescentou coisas gloriosas. Sim, existiu esse templo e o profeta aqui, ele estava vendo o de Deus e a réplica que estava em Jerusalém. Mas vamos lá, então ele viu isso, que as abas, a roupa de Deus, uma parte da roupa, ele enchia todo o templo. Aí diz assim, serafins estavam por cima dele. Serafins, na verdade, no hebraico é serafim, com esse M, né? Serafim. E ele já é uma palavra plural. Toda vez que tem esse M, que é comparado a uma letra chamada mem, sulfite, já significa que é plural. O que é isso? Seres de fogo, seres afogueados, ou seres pegando fogo. É isso que o Isaías estava vendo. Aqui é uma classe que a turma coloca, né, como angelicais. Eu entendo hoje de forma diferente que existem vários seres celestiais. Os anjos é uma categoria, já o serafim é outro patamar, é outra história. Eles são os querubins, ou querubim, que é o mesmo caso, né, que pega fogo, que está no seu poder, na sua glória. Essa palavra existe nesse texto aqui da Bíblia. Alguns colocaram no livro de Ezequiel, mas não está assim no original. Eles são os seres viventes, enfim, é uma categoria especial. O que acontecia? Serafim estavam por cima dele Deus, et Adonai. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. 6 asas foi o que Isaías identificou, já o profeta Ezequiel identificou 4. No caso, 2 delas já cobriam os pés e o corpo todo. Mas eu creio aqui que são os mesmos, só que quem tem visão, a mesma visão, cada um vê um detalhe que o outro não vê. Nesse caso aqui, o Isaías ele viu esse detalhe a mais. Bom, vamos continuar. O que os serafins faziam? E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Olha aí a manifestação tripla do Et Adonai, ou seja, do Adonai completo, de todo o Adonai. Santo, 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 em hebraico eu coloquei aqui só para o pessoal que gosta, né? Kadosh, é uma transliteração, essa letra K poderia ser a letra Q, não tem problema nenhum. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aí é o Senhor dos Exércitos. Em hebraico é o tetragrama sagrado e a palavra Tsevaot, que pode ser, eu coloquei ali a letra T, a letra Z, mas poderia ser T e S, poderia ter a letra E ou um apóstrofo, é uma transliteração. Senhor dos Exércitos. Toda a terra, Haaretz, está cheia da sua glória. Bom, os serafins estavam por cima do trono do Et Adonai, e aí eles diziam, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Isso é uma coisa gloriosa, o que Isaías estava vendo aqui. Era um privilégio muito grande e sim, era assustador. O Ezequiel, ele disse isso. O que eu estava vendo aqui dava medo, né? Ou metia medo. É uma coisa bem assim, espantosa, impactante. E aí eles diziam, toda a terra está cheia da sua glória. Esse mesmo pessoal lá no Apocalipse, eles falam um pouquinho diferente. Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Ou então ao contrário, né? Que era, que é e que há de vir. Então, é a mesma visão que João também teve no Apocalipse, com detalhes diferentes. O que aconteceu? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Esse aí, a fumaça é a Sheriná, a presença de Deus. Fumaça, nuvem, é tudo a mesma coisa.
E para a gente também é muito parecido. É isso que aconteceu na casa, no templo. Ah, mas então é aqui na terra, não é no céu. Não, no céu também tem a Shekhinah. Ele está assentado exatamente lá e essa manifestação percorre, preenche o trono de Deus, os departamentos, as regiões celestiais e chegam até a terra. Então disse eu, o Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O rei. O que acontece quando a gente tem uma experiência dessa, um arrebatamento, uma visão tão gloriosa da presença de Deus? A carnalidade vem nos acusar. Era assim, o Isaías estava dizendo, quem sou eu para contemplar tudo isso, contemplar essas coisas? Eu não mereço tanto privilégio, tanta glória assim. Aí ele falou, estou perdido. Outro detalhe que tem aqui é que desde Gênesis, as pessoas que viam a presença de Deus, que viam o Senhor Jesus representando essa manifestação tripla de Deus, eles pensavam que eles iriam morrer, porque era muito poder, era muita glória. E isso passou pela cabeça de Isaías também, que já era profeta. Aqui nós estamos no capítulo 6, nos 5 primeiros capítulos ele já estava revelando, profetizando. Bom, continuando, então um dos serafim voou para mim. Às vezes eu falo aqui no hebraico, serafim, tá? Já é o plural. Então voou para mim, eles tinham 2 asas que voavam, e mais as outras 2 que cobriam o rosto e que cobriam os pés. Então trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Isso tem lá no templo, a parte que queimam as coisas, as ofertas. No céu é a mesma coisa. Então ele pega essa brasa, toca na cabeça, ou melhor, toca na boca do profeta e diz, olha aqui, ó, eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quer dizer, o Isaías dizendo, quem sou eu não mereço, eu reclamo muito, eu tenho lábios impuros, eu estou no meio de gente que também fala cada bobagem, cada carnalidade. Aí o serafim falou, beleza. Ele foi lá, pegou uma brasa, tocou nos lábios do profeta, queimou. Aí ele disse, pronto, a tua iniquidade foi arrancada, foi aniquilada, queimada, e o teu pecado foi perdoado. Por que ele fez isso? Eu vou dizer uma coisa, mesmo que nós, servos de Deus, possamos estar num momento de muita carnalidade, muito pecado, o Senhor nos convida ao arrependimento, ao perdão, à santidade, à santificação. O Senhor faz isso. Então queimou os lábios do profeta e Deus ainda tinha mais um propósito. Qual era? Vamos ver aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele ouviu a voz de Deus. Aqui ele não explica como que era essa voz, que a gente sabe. Por exemplo, Salmo 29 diz que é uma voz de relâmpagos, de trovões, uma voz de muito chofar, né? O plural de chofar é shofarot, tocando ao mesmo tempo, trombetas. Uma voz assustadora, inclusive que o povo lá no Sinai pediram para Moisés, que Deus fale só com você, e aí você fala com a gente. Então o Isaías aqui ele não explica, mas ele diz que a voz falou assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós quem? O Et Adonai, o Deus completo, o Senhor inteiro, ou seja, a manifestação tripla aqui novamente. Então, quem há de ir por nós? E aí, o Isaías, depois de tudo que aconteceu, os lábios dele purificaram, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que mudou esse ministério? Não existe mais pessoas que têm visões, que têm essas revelações, que são chamadas por Deus, que têm um ministério? Olha, não mudou nada. Pelo contrário, a seara é grande e poucos são
aqueles, né, que vão trabalhar nela, como Jesus disse. Eu estou falando de uma forma mais simples para todo mundo entender. Então a gente tem que orar para que Deus envie os trabalhadores. E nós somos os trabalhadores, porque hoje não tem mais o Pedro, não tem o Paulo, não tem o João. Então somos nós que Deus quer usar. E aí fica esse papo, né, na plataforma aqui de muitos youtubers que não tem o que fazer, que tudo já está na mão do sistema, da nova ordem mundial. Tem muita coisa para se fazer. Nós estamos nesse sistema, mas nós não somos dele. Nós temos que trabalhar como nosso Pai, que é Deus, também trabalha. E só para concluir aqui, o João, ele falando de Jesus, aí ele disse o seguinte, foi até uma conversa que Jesus teve e citou o profeta. Aí o João conclui dizendo assim, isto disse Isaías porque viu a glória dele. Dele quem? Jesus, Yeshua. E falou a seu respeito. O João está dizendo para nós que Jesus estava ali naquela visão de Isaías 6. O Et Adonai. Que coisa maravilhosa. Concluindo este vídeo, o que acontece? As pessoas querem saber se vai começar a grande tribulação, se vai ter o anticristo, ou se virá o arrebatamento, se vai ser antes de tudo, de todos esses eventos, ou vai ser posterior, vai ser na última hora. A gente explica aqui no canal. Tem vários vídeos, tem a playlist anticristo, tem a playlist arrebatamento, você pode aprender bastante. Mas enquanto nós estamos vivendo esse período que ainda não é o fim, Jesus disse que ia ter rumores de guerras, ia ter epidemias, ele falou tudo isso em Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, ele explicou que uns iam trair aos outros, mas não era o fim. Então nós ainda não estamos no fim. Uma vez alguém me disse, se liga, abre os olhos, olha o que está acontecendo. Isso foi no ápice da pandemia. E eu mantenho firme a minha posição. Ainda não é este momento. Mas qual que é o momento? Qual que é a hora? De nós adorarmos ao Senhor, né, os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, mas sermos os seus discípulos. E buscarmos essas coisas ainda. Hoje ninguém quer saber do poder de Deus, mas essa experiência que Isaías teve, muitas pessoas podem ter na época que nós estamos vivendo. Haverá um grande avivamento em todo, olha, vamos colocar assim, grande tribulação, os 7 selos. Deus vai enviar as trombetas, que é um juízo contra aqueles que não servem a Deus, contra aqueles que vão receber a marca. E sabe por que vem esse juízo? Porque o povo de Deus clamou, orou e Deus ouviu a oração. Então o que a gente precisa fazer? E eu estou falando nos últimos vídeos sobre isso. Continuar servindo a Deus com avivamento, com alegria, orando, se consagrando, jejuando. Essa é a nossa missão. E fazendo isso, o profeta Joel, Deus revelou para ele que os jovens iam ter visões, os adultos, os velhos iriam ter sonhos espirituais. Deus quer dar essas coisas para nós, mas precisamos entender que elas existem e que a gente tem que buscar. Conselho: para um pouco de assistir vídeos desanimadores. Antigamente a gente dizia assim, desliga um pouco essa televisão e vai orar. Eu digo, desliga um pouco esse celular aí, busque a Deus, vai orar também, para que você tenha experiências. Medite na palavra, porque ela nos ensina grandes coisas. Tá certo? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não gostou também, deixa um dislike. Avalia esse vídeo que é importante. Deixa um comentário aí. E se você ainda não é inscrito, me ajude a pregar a palavra de Deus. Se você se inscrever, você está fazendo isso. E aí a minha voz vai chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Bom, é isso. Me siga também nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.